Hello, tudo bem? Você sabe como se fala ponto em inglês? É uma palavrinha tão simples, né? Uma palavra curtinha, mas se você analisar bem, ponto pode ter diversos significados. E para os diferentes significados, ele tem palavras diferentes em inglês, tá bom? Então lembre-se disso, tá? Você já deve ter percebido com as outras aulas que a gente sempre tem que analisar o contexto, pois muitas vezes, dependendo do contexto, a gente usa palavras diferentes. E esse é o caso do ponto, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui, você vai ver que tem várias formas de falar de acordo com cada significado. Então, começamos aqui. Ponto, aquele pontinho, né, o simbolinho, né, o ponto, em e-mails, em websites, ou até mesmo o ponto de ligar os pontos, a gente usa dot, dot, ok? Dot. Então, por exemplo, my email is abc@gmail.com. Então, dot, ó, esse ponto aqui, dot com, ok? Então, meu e-mail é abc@gmail.com, ok? E tantas vezes também a gente fala de empresas.com, né? Então .com companies, ok? Então .com, ok? Outro exemplo, you can find more information about our courses on our website, outliers.com.br. Então, você pode encontrar mais informações sobre os nossos cursos no nosso site, outliers.com.br. Então, outliers.com.br, ok? Se você quiser saber, tem vários outros símbolos, né? Então, arroba eu falo aqui, mas barra, traço, né? Tem uma aula que eu fiz só sobre isso, tá? Então, depois que terminar essa aula, procura na plataforma pontuações e símbolos em inglês, você vai encontrar outra aula onde eu falo de todos, vários símbolos, várias pontuações em inglês, tá bom? Outro exemplo, one day you connect the dots. One day you connect the dots. Essa aqui foi até inspirada no commencement speech do Steve Jobs. Tem até esse vídeo na plataforma, se você escrever Steve Jobs na caixa de pesquisa, vai aparecer. Ele falou lá, né, na formatura, acho que foi da Stanford, para os formandos, e aí ele conta da vida dele e tal, que ele fez várias coisas que no momento que ele fazia, ele não tinha nem noção para que aquilo ia servir, mas lá na frente ele ligou os pontos, ele conectou os pontos. Então é bem legal, foi uma fala assim bem bonita, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale a pena assistir. Eu me emociono toda vez que eu assisto, assista também você. Então, esse de ligar os pontos, conectar os pontos, também a gente usa dot, tá bom? Sabe aquela brincadeirinha de criança também, que às vezes tem os desenhinhos, né, que tem o ligar os pontos, tem vários pontos e a criança liga os pontos, aí tem um desenho aparece, né, uma casa, um cachorro, então também é dot nesse caso, tá bom? Agora, o próximo, period, period ou full stop, ok? E period é mais usado no American English e full stop mais no British English, ok? Então, é o ponto final de uma frase, ok? De frase. Então, por exemplo, I forgot the period. Eu esqueci o ponto final. Então, ó, boto aqui, ó, ponto final. Period or full stop, ok? E period e full stop também podem ser usados aqui quando você quer falar ponto final no sentido de acabou a conversa por aqui, ok? Então você fala, ó, ponto, acabou, ponto. Tá? Então, por exemplo, olha só. We will not fire anyone, full stop. We will not fire anyone, full stop. Então, a gente não vai demitir ninguém, ponto final. Acabou a conversa, não tem mais discussão, ok? Ou period também, né? Outro exemplo, there's no way we'll invest one extra dollar in this project, period. Então, de jeito nenhum a gente vai investir mais $1 sequer nesse projeto, ponto final, acabou a conversa, não tem mais discussão, ok? Então, a gente também pode usar period or full stop nesse contexto, tá? Point é o que a maioria das pessoas devem pensar, né? Se alguém falar assim, como fala ponto em inglês? A resposta mais rápida que for, né? Se a pessoa não falar, depende, né? A maioria das pessoas fala point, né? Mas depende. Mas o point é sim uma das formas de falar ponto e em quais situações a gente usa. Então a gente usa point em números, point
ponto no sentido de informação, ideia, questão, local também, ponto em competições, ponto de vista, tá? Então, olha só, 5,5, né, 5,5%, 5,5%. Lembrando que em inglês, a gente troca o ponto pelas vírgulas, ok? Nos números, né? Então, enquanto a gente escreveria assim, em português, né, 5,5%, em inglês, a gente usa o ponto. Então, por isso que a gente fala 5,5%, 5,5%, ok? Aqui outro exemplo, 30,5 million dollars. Então, 30,5 milhões. 30,5 million dollars. Ok? Outro ponto, another point. Excellent point. We should definitely run a customer survey to hear their opinions. Então, ótimo ponto, excelente ponto. Nós devemos definitivamente fazer uma pesquisa dos clientes para ouvir suas opiniões. Então, nesse caso, você pode usar essa frase numa reunião, por exemplo, num call, você está conversando com um colega, ele dá essa sugestão, né? Você pode falar, excellent point, ok? Ou então, interesting point, I haven't thought about this. Interesting point, I haven't thought about this. Então, ponto interessante, eu não tinha pensado sobre isso, tá? Então, também uso point nesse caso. Outro exemplo, we agree on this point. We agree on this point. Nós concordamos sobre esse ponto. What's your point of view? What's your point of view? Qual o seu ponto de vista? Where's the meeting point? Where's the meeting point? Qual que é o ponto de encontro? The company should reach the break-even point next year. The company should reach the break-even point next year. A empresa deve alcançar o ponto de equilíbrio no ano que vem. Break-even point, ponto de equilíbrio, onde as receitas e as despesas são iguais, então o resultado é basicamente zero, não teve nem lucro, nem prejuízo. Tá? Tem uma outra aula, se você quiser entender mais, tem uma aula que eu fiz só sobre break-even point, ok? Depois, se quiser, assiste também. São Paulo won by 2 points. Então, o São Paulo, né, o time de futebol, ganhou por 2 pontos, ok? E aí, quem aí é São Paulino? Eu não sou, tá? Eu não torço para nenhum time. Agora, ponto no trabalho, tá? Ponto no trabalho de bater ponto, relógio de ponto, relatório de ponto, espelho de ponto, né? Aqui tem várias outras formas que não é nenhuma das que eu falei antes, tá? Então, olha só. Espelho de ponto, que é o relatório de ponto, né, que geralmente os gestores, o RH tira no final do mês. Então, aqui tem algumas opções, tá? Eu posso usar punch report, punch report, punch report, clock in, clock out report, time clock report, time card junto ou time card separado report, time keeping report, tá? Então, você tem essas opções. Bater o ponto, como é que fala o bater o ponto? Não é beat the point, ok? Então, bater o ponto é o quê? Punch in, punch out, ou simplesmente punch, tá bom? Também posso usar só o punch. Ou clock in, clock out, clock in, clock out. E relógio de ponto, time clock terminal, time clock terminal. Lembrando o quê? Lembrando que, da mesma forma que tem várias palavras que a gente usa para falar ponto, dependendo do contexto, essas palavras que eu estou apresentando também podem ter outros significados, tá bom? Então, period pode ter outros significados, punch tem outros significados, tá bom? Então, não se apegue que punch, eu vi punch em outro contexto. Sim, punch também pode ter outros significados, tá bom? E ponto é um deles, tá? E aí, olha só, por exemplo, with our technology, your employees can punch in and out using facial recognition. Então, com nossa tecnologia, seus funcionários podem bater o ponto usando reconhecimento facial. Isso é bem legal, né, gente? Aliás, isso aqui eu estou falando vou até fazer uma propaganda agora, tá? Um dos nossos assinantes, o Ricardo Saito, vou até anotar. Ó, se você estiver procurando para sua empresa alguma solução, né, de ponto, você pode falar com o Ricardo Saito, tá? Da empresa
Agora, tá, tem um H mesmo aqui, tá bom? Tem um H mesmo aqui. Eles fazem esses softwares maravilhosos, de ponto, tá, de controle de ponto, tem várias outras coisas que esse software que eles fazem, também oferece, tá bom? Então estou fazendo aqui, ó, uma propagandinha aqui, um jabá pro Ricardo Saito da Agora, tá bom? Então se você estiver procurando uma solução dessas, pode procurar por ele, dá um Google aqui na empresa e pode pedir para falar com ele, tá bom? Pode falar que viu o vídeo da Rô. Another example, you can easily generate the punch report with a single click. You can easily generate the punch report with a single click. Então, você pode facilmente gerar o espelho de ponto, né, que é o relatório, com um único clique, ok? Olha que legal. A solução do site faz isso. Employees can clock in and out using their smartphones. Employees can clock in and out using their smartphones. Então, os funcionários podem bater o ponto usando seus smartphones. Another example, the company offers several types of time clock terminals. Então, a empresa oferece diversos tipos de relógio de ponto, ó, relógio de ponto, ok? Outro ponto, que é bem usado também, bem comum em business, né? Ponto forte, ponto fraco. E aí a gente não fala strong point, weak point, tá bom? É mais natural a gente falar strength, para ponto forte e weakness para ponto fraco. E aí tem aquela temida, famosa e temida pergunta, que é bem comum em entrevista de emprego, né? What are your strengths and weaknesses? What are your strengths and weaknesses? Se você estiver procurando emprego, está passando por entrevistas, assiste os job huntings, tem o job hunting training e o job hunting workshop, onde eu falo muito mais, dou até exemplos, inspirações de resposta para essas perguntas, ok? E aí também a gente também fala ponto, né, em ponto, 5 em ponto, 6 em ponto, para falar de horário. Nesse caso, eu uso sharp, ok? Então, por exemplo, the meeting will start at 4 p.m. sharp. Don't be late. Então, a reunião vai começar às 4 da tarde em ponto. Não se atrase, tá bom? Então, sharp nesse caso. E tem também score. Score é ponto, mas mais pontuação numa prova, tá? Então, por exemplo, congratulations, your final score on TOEIC is 900. Ok? Então, parabéns, sua pontuação final no TOEIC é de 900, tá? O TOEIC é um teste famoso até, de teste de inglês, tá? De proficiência de inglês, que algumas empresas aplicam. É bem comum em Big Four, por exemplo. Então, Deloitte, Price, KPMG, Ernst, são empresas que costumam aplicar o TOEIC nos seus funcionários. E aí tem uma pontuação mínima que é desejada para o funcionário ser considerado bilíngue e tudo mais, tá? Então, score é pontuação, tá bom? Mas se você quiser falar de pontos dentro de pontuação, aí usa o point. Então, por exemplo, you missed the necessary score by 50 points, tá? Então, você não atingiu a pontuação necessária por 50 pontos. Então, vamos supor que a pontuação que a empresa demanda para te considerar um funcionário bilíngue é 800 no TOEIC. Mas, nesse caso, you missed the necessary score by 50 points, quer dizer que você tirou 750, faltou 50 para você atingir 800, tá bom? E aí tem outro ponto também, tá? Não confunda com os outros, que é o stitch, que é ponto de costura. Ponto de costura, tanto em roupa, né, quanto costura de machucado, em cirurgia também, os médicos costuram, literalmente costuram a nossa pele, né? Já passei por isso, Augusto já passou por isso também, né? Então, nesse caso, a gente usa stitch, tá? Então, por exemplo, it was a simple surgery. I only got 2 stitches. Tá? Então, foi uma cirurgia simples, eu só tive 2 pontos, ok? E aí em transporte, né, em transporte também tem ponto, né, ponto de ônibus, ponto de táxi. Então, para ônibus a gente fala bus stop, ok? Stop por quê? Porque é a parada, né, a parada do ônibus. Então,
indo nessa linha, também se eu quero falar assim, ponto final, próximo ponto, também uso stop, tá? Então, ponto final, last stop, próximo ponto, next stop, ok? E ponto de táxi, taxi stand. Nesse caso, eu não uso stop, tá? Eu uso stand, taxi stand, ok? Bom, é isso aí então. Então, você viu aqui diversas formas de falar ponto em inglês. Lembre-se, tá? O contexto é sempre muito importante, então sempre analise o contexto, tá? Às vezes as pessoas ficam até irritadas, né, quando elas falam: "Ai, Rô, como é que eu falo isso em inglês?" Aí eu falo: "Depende." Sempre depende, né. Muitas vezes depende, por quê? Porque a palavra pode ter diversos significados em português, tá, e aí quando você vai pensar em inglês, tem que analisar o contexto, tem que analisar qual dos diversos significados do português você está falando, você já deve ter percebido isso, né, isso acontece não só com ponto, mas com várias outras palavras, então lembre-se, tá, sempre analise o contexto, isso é muito importante para você não falar uma coisa nada a ver, que as pessoas não vão entender. Então imagina se você em vez de aqui no ponto do trabalho, né, bater ponto, tal, em vez de falar punch in, punch out, punch, você falar stitch, você falar esse ponto aqui. Não vai fazer nenhum sentido, né. E a outra pessoa, um estrangeiro, não tô nem falando de nativos, né, mas um estrangeiro, um alemão, um holandês, um tailandês, um indonesiano, não vai entender nada se você falar stitch. Stitch report, não vai fazer sentido algum, né, porque para ele stitch é ponto de costura ou de machucado, não tem nada a ver com bater o ponto da empresa, tá? Então é sempre importante prestar atenção nessas nuances, ok? E aí crie frases para você treinar, para você te ajudar a memorizar também, para ver se você realmente entendeu. E se tiver perguntas, põe nos comentários para a gente te ajudar. Bye, bye!